mim apareceu. Não, Gravando. agora vai. Agora apareceu. Pode começar. Beleza. Bom, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento de reflexão, né, sobre esse livro emblemático do Camus, num momento, num contexto que tem bastante a ver, né, com a situação que é descrita nessa obra, essa situação de pandemia que a gente está vivendo e que está preocupando a gente bastante. Eu acho que o Camus desenvolve reflexões que vão poder ajudar muito a gente a repensar a nossa situação em momento de pandemia, principalmente a questão da solidariedade entre os seres humanos. Eu gostaria de me apresentar brevemente. O meu nome é Carlos Eduardo Mota. Eu sou doutor pela PUC-Rio em literatura e eu já trabalho essa relação entre literatura e filosofia desde o meu doutorado. Eu fiz doutorado com um orientador do departamento de filosofia. Trabalhei com Dostoiévski, uma análise do romance Os Irmãos Karamazov. E desde lá eu tenho trabalhado bastante essa relação de literatura com filosofia e tenho um interesse especial por esses autores como Dostoiévski e Camus, que fazem essa relação, esse link entre literatura e filosofia, mas sem descambar para o romance de tese, né? Que, por exemplo, o Sartre desenvolveu na Náusea, que é simplesmente usar a forma literária para desenvolver uma tese filosófica. Eu, eu penso que o Camus e o Dostoiévski eram, além de pensadores brilhantes, eram artistas superiores ao Sartre nesse aspecto, que eles conseguiam unir essas duas vertentes sem que uma das duas saísse perdendo. Não é uma literatura que a obra literária vale por si. Não é uma literatura que visa apenas mostrar uma tese filosófica. E o próprio Camus vai desenvolver reflexões sobre isso durante a sua carreira, assim, se posicionando contra o romance de tese e defendendo a ideia do romance filosófico, inclusive radicalizando nessa ideia, dizendo que a melhor forma de filosofar, a melhor forma de pensar é escrevendo romances. Ele assim como Dostoiévski, ele acreditava que o romance era uma forma privilegiada de desenvolver o pensamento. E ele radicaliza bastante a partir do momento em que ele se diz cético em relações a sistemas de filosofia fechados e que coloquem a racionalidade num, num ponto mais, coloque a racionalidade num ponto mais destacado. Então, nesse aspecto, ele vai defender um pensamento sempre vinculado à vida, em como agir nas situações que se apresentam para a gente e em formas de atuar. Então, é interessante destacar essa importância do Camus como pensador e como artista e como essas duas vertentes se juntam, né? Bom, antes da gente entrar na peste, no romance em si, o meu planejamento era de desenvolver rapidamente um panorama biográfico do Camus e depois falar um pouquinho sobre o percurso da obra dele, que é muito importante. A obra do Camus ela é dividida em dois ciclos principais, o ciclo do absurdo e o ciclo da revolta. Cada um desses ciclos continham um romance, um, um livro teórico, que era filosófico, mas não era exatamente filosófico no sentido de sistema. Então, ele sempre opta pelo estilo de ensaio, que é um estilo mais aberto e mais literário, e uma peça de teatro, uma ou mais peças de teatro. Né? No ciclo da revolta, ele escreveu mais de uma.
E ele desejava também desenvolver um terceiro ciclo, que era o ciclo do amor, que no final ficou incompleto por conta da morte prematura dele num acidente de carro em 1960. Mas a gente já pode, nas últimas obras do Camus, principalmente a partir do Exílio Reino, o conto final, A Pedra que Cresce, ele já dá uma palhinha do que seria desenvolvido no ciclo do amor, e no Primeiro Homem também, que é o romance autobiográfico, o livro de memórias dele, Inacabado. Então, passando a parte biográfica, o Camus ele nasceu em 1913, na Argélia, numa fazenda próxima à cidade de Mondovì. Essa questão é fundamental para entender a obra do Camus, como o Jefferson observou bem, a questão biográfica e a obra do Camus estão diretamente ligadas. Então, essa questão que é muito forte na obra do Camus, essa questão que deu até o título do romance mais famoso dele, que é O Estrangeiro, e o título da outra obra, o livro de contos, O Exílio e o Reino, essa sensação de estrangeirismo, de exílio, de não pertencimento, ela é muito forte na obra do Camus, porque foi muito forte na vida dele. Eu, particularmente, não sou muito a favor de de forçar relações entre biografia e obra do autor, mas em determinados casos ela é muito marcante. O Camus é um desses casos, o Dostoiévski também é um desses casos. Se o Dostoiévski não tivesse sido preso e ficado 4 anos na Sibéria, ele não teria escrito a sua obra posterior e seus grandes romances. Um outro autor que é muito importante é o Kierkegaard, o Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês. E, curiosamente, esses 3 autores têm muitas afinidades de pensamento. Inclusive, eu considero o Camus o último representante da tradição do pensamento do pensamento da filosofia existencial. Que a gente ouve falar muito de existencialismo, mas eu dividiria em 2 correntes. Eu tenho o existencialismo em si, que foi um termo que foi, inclusive, cunhado pelo Sartre. Inclusive, ele era o único pensador que se afirmava como essencialista. Tanto Heidegger como o Camus negavam esse epíteto de existencialista. Isso é um dado importante para a gente entender também a obra do Camus. O Camus ele negava esse epíteto de existencialista, ele se considerava um absurdista. Ele falava que se tinha alguma corrente filosófica que ele podia se vincular, seria o absurdismo. E eu considero ele um herdeiro legítimo dessa outra corrente de pensamento existencial, que não é exatamente o existencialismo, que começou com Pascal no século XVII, que é o primeiro pensador trágico da modernidade, passando por Kierkegaard e Dostoiévski no século XIX, Chestov também, e terminando com o Camus. E em termos de pensamento, a gente pode, como eu observei para o Jefferson, num primeiro momento da obra do Camus, a gente pode ver uma relação muito estreita dele com o pensamento do Nietzsche, ali no Mito de Sísifo, mas aos poucos a gente pode perceber que ele vai se distanciando e se aproximando cada vez mais desses pensadores cristãos, apesar de ele próprio não ser um cristão. Ele tinha toda uma simpatia pela cultura grega, uma simpatia pelo paganismo, no sentido de... Tanto que ele desenvolve no Homem Revoltado a ideia da filosofia mediterrânea, a ideia de uma filosofia, a ideia de um pensamento solar mais ligado aos elementos da natureza, e um pouco distanciado do cristianismo, que ele sempre criticou essa saída da transcendência por oferecer uma resposta pronta àquilo que não poderia ter uma resposta, que só poderia ter uma resposta. E nesse sentido, ele se liga completamente a esses outros pensadores da tradição da filosofia essencial, de que as resoluções para os nossos problemas principais elas se encontram na vida, e não na filosofia, nos sistemas filosóficos, né? Bom,
O Camus nasceu na Argélia. O pai dele era francês e a mãe espanhola. Então, essa questão, como a Thaís abordou, ela afirma que o Camus é argelino. De fato, geograficamente, pelo lugar que ele nasceu, o Camus era argelino, mas, ao mesmo tempo, ele também era europeu. Culturalmente, ele tinha uma ligação forte com a Europa, pelo fato do pai dele ser francês e a mãe dele ser espanhola. Ele e no primeiro ano de vida dele, a vida dele foi marcada por uma série de tragédias, uma série de problemas. O primeiro problema apareceu de forma bem prematura. No primeiro ano da vida dele, o pai dele vai lutar na Primeira Guerra Mundial, e morre. Então, a relação do Camus com a guerra, que vai ser muito forte, vai ser muito destacada na vida dele, começa já no primeiro ano de vida dele, com a morte do pai. Ele praticamente nem conhece o pai, né? 1 ano de idade, era muito jovem, não tem lembranças do pai. Esse pai vai lutar na Primeira Guerra e não volta. Inclusive, isso tem relação também com o livro dele, autobiográfico, com o livro de memórias, que é O Primeiro Homem. Ele de alguma forma, teve que assumir. Ele tinha um irmão também, mas ele teve que assumir essa posição de homem da família, né, da figura paterna, que passou a ficar ausente. E essa questão da guerra passou a ser muito forte na vida dele, ao ponto, isso a gente vai ver depois um pouco mais detalhadamente, ao ponto da gente poder interpretar esse livro, A Peste, como uma metáfora da guerra. Bom, com a morte do pai dele, ele vai morar com a mãe na casa da avó materna. A avó era aquela matriarca típica, uma pessoa bem autoritária. A mãe dele já era uma pessoa mais introspectiva, naturalmente, e passou a ser cada vez mais tomada pela melancolia, também pela perda prematura do marido. Isso ele descreve bastante nas memórias dele. A mãe dele passou a ser uma figura bastante calada, bastante melancólica, taciturna, e ao mesmo tempo que ele tinha uma grande compaixão, uma grande misericórdia pelo sofrimento da mãe, ele também nutria um grande fascínio por essa figura arquetípica feminina, que ele, em alguns momentos, até relaciona com a da Virgem Maria. Ele teve uma infância e uma juventude de privações econômicas. A situação na Argélia não era nada fácil naquela época, né? No ápice do colonialismo e do imperialismo francês, a situação da Argélia não era nada fácil, e o Camus, inclusive, posteriormente, enquanto jornalista, ele vai se dedicar a denunciar essas condições difíceis que os argelinos passavam por conta da colonização francesa. É uma questão bastante marcante na vida dele também. E ele passa por uma infância e uma juventude de privações econômicas. Ele termina os estudos primários e consegue uma bolsa para cursar o ginásio numa instituição particular. Nesse período ele tem contato com um professor que vai ser muito importante na vida dele. Inclusive, ele futuramente dedica o prêmio Nobel a esse professor, vai escrever uma carta para ele. Eles têm uma troca de correspondência interessante, que também demarca essa relação meio ambígua do Camus com o cristianismo. O professor fala que o Camus, nessa época, ele gostava muito do cristianismo e das aulas de catecismo, e que talvez ele devesse pensar melhor essa relação dele com a fé cristã. E,
Posteriormente, com os estudos completados, ele se dedica à filosofia. Ele escreve uma monografia sobre Plotino, neoplatonismo e a metafísica cristã. Ele vai trabalhar também com as relações entre neoplatonismo e o pensamento de Santo Agostinho. Ele, durante a juventude, ele se liga ao partido, ele se filia ao Partido Comunista da Argélia e começa a trabalhar como jornalista, principalmente dedicado a denunciar os abusos da colonização francesa lá na Argélia, o que rendeu a ele, posteriormente, vários problemas, inclusive para conseguir trabalho e coisas afins, por conta dos textos dele bastante inflamados de denúncia contra a opressão francesa na Argélia. O que, curiosamente, também ia gerar no futuro essa briga dele com Sartre, né? Só que de forma meio inversa. Bom, posteriormente ele vai para a França, ele vai morar na França, muito por conta dessa dificuldade de arrumar trabalho na Argélia. Ele vai para a França e continua no seu trabalho como jornalista. Um dado bem importante também, que marcou a vida dele, com 17 anos, ele descobre que tinha tuberculose. E isso frustra vários sonhos de vida dele. Ele, quando criança, ele gostava muito de futebol, jogava futebol com os colegas. Nos livros dele, inclusive na Peste, ele descreve alguns personagens que eram jogadores de futebol, uns espanhóis, no caso, que tem ligação com essa ascendência dele, espanhola também. Ele queria ser jogador de futebol, parece que ele era muito bom goleiro e teve esse sonho frustrado por conta desse diagnóstico de tuberculose. E posteriormente, quando ele vai para a França, já no final da década de 30, ele desejava lutar contra os alemães, mas por conta desse diagnóstico de tuberculose, ele também não foi aceito. Ele não foi aceito pelo exército e não pôde lutar, mas ele continua, ele sempre foi bastante crítico à ocupação alemã na Europa, na Segunda Guerra, à ascensão do nazismo, e ele continua combatendo como jornalista à frente de um veículo chamado Combat, que é combate em português. Vou escrever o nome aqui no chat. E ele comanda esse veículo e se posicionando contra a ocupação nazista. Então, ele foi parte ativa da resistência francesa contra o nazismo. No final dos anos 30, ele começa a desenvolver esse projeto de obra filosófica e literária. Ele tem umas publicações que são bastante curiosas e peculiares, que são os cadernos, que em francês se chamam carnets, que ele começou a produzir na década de 30, onde ele fazia anotações meio dispersas sobre as suas possíveis obras futuras. Então, a gente já vê nesses cadernos, eles estão, inclusive, lançados por uma editora brasileira, que é a editora Edra. Ele já fazia nesses cadernos, ele fazia algumas anotações sobre as obras posteriores. A gente já vê alguns esboços dos planos de divisão da obra em ciclos e anotações preliminares que viriam a tomar parte futuramente do Estrangeiro, do mito de Sísifo, por exemplo. Em 1942, ele lança essas duas obras, O Estrangeiro, romance, e O Mito de Sísifo, o livro de ensaios, que estão diretamente ligados.
e que demarcam esse primeiro ciclo da obra dele, que é o ciclo do absurdo. Posteriormente, depois ele lança ainda mais uma peça também que faz parte do ciclo do absurdo, que é o Calígula, sobre o imperador romano. Futuramente ele passa para o próximo ciclo, que é o ciclo da revolta, que vai começar em 1947 com o lançamento do livro A Peste. Ele lançaria ainda O Homem Revoltado em 1951, sobre que seria o similar ao mito de Sísifo para o ciclo do absurdo, né? É o livro ensaístico do ciclo da revolta, é O Homem Revoltado. Algumas peças também. Ele foi um dramaturgo de algum renome. As principais peças do ciclo da revolta foram o Estado de Sítio, em que ele também aborda o problema da peste. A peste vai aparecer também no Estado de Sítio, mas de uma forma um pouco diferente, de uma forma não realista, como é retratado do romance, mas mais alegórica. A peste aparece como um personagem na cidade de Cádiz, e como no romance como o romance A Peste, que é uma metáfora para a guerra, para a Segunda Guerra, nessa peça, o Estado de Sítio, ela vai ser uma para a Guerra Civil Espanhola. Em 1955, ele lança A Queda, que é o último romance desse segundo ciclo da Revolta. E em 1957 lança O Exílio e o Reino, que é um livro de contos, e é premiado com o Nobel. Depois ele continua bastante dedicado a esse trabalho de dramaturgo. Ele gostava muito, isso tem relação direta também com a questão da revolta, da importância do engajamento coletivo. Ele gostava muito do teatro por conta dessa forma de trabalho coletivo, em que ele podia lidar com muitas pessoas, lidar com outras pessoas. Então ele passa esses últimos anos da vida dele bastante dedicado ao teatro. E em 1960, no ano que ele morre, ele estava escrevendo esse livro de memórias, que a gente tem a edição incompleta, né, que se chama O Primeiro Homem, até ser vitimado por esse acidente de carro, em que ele viria a morrer prematuramente com 47 anos incompletos, ainda bastante jovem. E um caso interessante, talvez o Jefferson, que estude ele, conheça, de que há um boato, como eu apontei no início, de que o Camus, ele no início da carreira, o pensamento dele tinha bastante afinidade com o de Nietzsche, e no decorrer da carreira ele vai se afastando de alguma forma desse pensamento do Nietzsche, e de uma forma meio paradoxal, meio estranha, não direta, ele vai se aproximando do pensamento desses filósofos, desses pensadores cristãos, como Kierkegaard, Dostoiévski, Chestov. E existe esse boato de que o Camus, um pouco antes de morrer, teria se convertido ao cristianismo. Você que estuda já tinha ouvido falar disso? Eu escutei o boato de que a morte dele teria sido sabotada também. Os carros, as rodas começaram a despedaçar, e aí quando vê, ele bateu e os dois morreram. Mas essa da conversão, para mim, é nova, para mim é engraçado. Sim, uma possibilidade, inclusive, de ter sido arquitetado pela KGB, né? Esse acidente dele. Exatamente. Por conta das denúncias, né? E do rompimento dele com a intelectualidade francesa, né? Principalmente com o Sartre, né? Que eram defensores do regime soviético. Tem uma biografia do Camus que é apócrifa. Agora me foge o título, eu posso passar esse nome para vocês depois. A família nega a validade dessa biografia, ela é considerada apócrifa.
Mas esse cara, o Camille, ele era amigo da Simone Weil, que é uma pensadora cristã, que também era ateia e se converteu. E parece que a Simone Weil convenceu o Camus, pouco antes da morte dele, a se converter em segredo ao cristianismo. Então tem um fechamento meio interessante dessa. Dá um fechamento interessante. E diga. Você ia falar alguma coisa? A Simone Welles também era do grupinho do Café de Flor, na sua época áurea, não era? Sim, a Simone Weil era uma pensadora essencialista, ateia, que se converteu ao cristianismo. Aham. Mas ela também, na época que Camille era amiguinho também ali, também estava ali com o Merleau-Ponty, que estava a galera toda ali no café. Ela também estava naquele país, né? Ela também estava, sim. Ela também era da galerinha ali, do Café dos Existencialistas. Sim. Uhum. Ele conheceu na mesma época. Uhum. Também era da patotinha ali. Sim. E ela mudou. E ela de fato se converteu. Essa conversão do Camus, ela permanece um tanto misteriosa. Mas a minha interpretação, eu que já estudo há um tempinho a obra dele, eu percebo realmente que ele ia caminhando cada vez mais para uma afinidade com esses pensadores, apesar de não assumir diretamente isso. Ele tinha realmente esse problema com o que ele chamava de uma resposta automática, dada pela religião, dada pela transcendência, que talvez impedisse o ser humano e uma relação muito forte com a Grécia também, com os mitos gregos, com essa ideia da natureza. A gente vai ver nas descrições dos romances, as descrições de paisagem, elas são sempre muito destacadas. E a relação do indivíduo também com a natureza, com as paisagens, o sol, essa paisagem argelina, mediterrânea, que deu, inclusive, origem a essa ideia de filosofia mediterrânea que ele vai desenvolver no Homem Revoltado, que seria o oposto daquela filosofia anglo-saxã, do cara, mesmo na tradição cristã, né, do cara trancafiado em um mosteiro escuro e alijado do resto da humanidade, né? Então ele tinha essa simpatia pelo paganismo, pela natureza. Nesse último conto dele, do exílio, o Reino, a Pedra que Cresce, num determinado momento o personagem principal, que é o Darwin, fala isso, que ele prefere o céu e as estrelas do que os deuses, depois que ele participa de uma cerimônia, de um ritual do candomblé. O cara vem perguntar para ele o que ele achou, ele estava do lado de fora, ele fala: eu prefiro o céu e as estrelas do que os deuses dos homens. Uma relação muito forte também com essa... Do candomblé, um ritual do candomblé. Minha voz está falhando muito, não é nem o microfone. Não é nem o microfone. E eu não sei se vocês sabem que o Camus realmente testemunhou um ritual de candomblé, né? Esse é um dado biográfico interessante dele, que em 1949 ele veio ao Brasil, né? Estava aqui na URGS, em Porto Alegre. Sim. Ele foi guiado pelo Oswald de Andrade. Ele foi a Porto Alegre, veio ao Rio de Janeiro. Esse ritual de candomblé ele viu guiado pelo Oswald de Andrade também, aqui na periferia do estado, na Baixada Fluminense, né? E nesse momento ele estava passando por uma depressão terrível, né? Uma melancolia terrível. Ele detestou o Brasil em praticamente todos os aspectos, né? Em Porto Alegre, inclusive, que ele foi fazer uma conferência que foi mediada pelo Érico Veríssimo. Ele escreve que ele não estava com a mínima disposição de fazer. Ele fala que essas convenções sociais entre intelectuais irritavam ele bastante. E ele
Só um dado. Diga. Ele também ele achava que o Brasil era um caos ordenado, uma espécie de samba, que tudo vivia num caos, só que tinha uma política por trás e tudo funcionava. Então era essa ideia do caos ordenado, que para ele destaca, né? Ele até contrasta, né? Uma natureza bruta, selvagem, com uma paisagem caótica da selva de pedra da cidade, né? Da paisagem urbana. Ele faz esse contraste também. E o mais interessante, talvez o dado mais interessante, ele foi guiado pelo Oswald de Andrade para Iguape, uma cidade no interior de São Paulo que realiza todo ano uma cerimônia, uma festa do Bom Jesus. É uma festa famosa. Ele foi guiado pelo Oswald de Andrade e testemunhou essa cerimônia. E eu, curiosamente, refiz esse trajeto. Eu refiz esse trajeto dele no ano passado. Eu fui a Iguape em agosto, quando fazia 70 anos da vinda dele para cá. Vi a cerimônia, participei mesmo da cerimônia. E foi dali que ele pegou o material para escrever esse conto, A Pedra que Cresce, baseado num mito, numa lenda lá, que teria uma pedra numa fonte que milagrosamente cresce. E tem toda a relação com esse sincretismo religioso, né? Que mistura cristianismo com as crenças populares deles. E ainda mais também, além de ter ido a Iguape, eu recentemente trabalhei na adaptação desse conto A Pedra que Cresce para o cinema. Em breve aí deve estar lançado. Fiz o roteiro do conto com 2 amigos. Bom, o último dado biográfico importante mesmo, que a gente já falou, mas merece ser levantado aqui para quem chegou depois, foi quando ele lançou O Homem Revoltado, esse rompimento. O Camus foi do Partido Comunista Argelino, posteriormente ele foi expulso do Partido Comunista, depois se ligou brevemente ao Partido Trabalhista lá da Argélia, e quando escreveu O Homem Revoltado, em 1951, uma época em que praticamente toda a intelectualidade francesa era simpática ao regime comunista, ao regime stalinista, ele tem a coragem de atacar duramente o totalitarismo, e isso vai gerar o rompimento com o Sartre e praticamente toda a intelectualidade francesa, e também deixa o Camus bastante isolado. Ele passa por anos por uma solidão intelectual terrível, né? O que potencializa ainda mais esse estado melancólico natural dele, mas que certamente favoreceu o espírito para o desenvolvimento da obra dele. Então, eu acho interessante falar um pouquinho esses ciclos da obra do Camus. Eles não são estanques, né? Eles não são separados, eles sempre dialogam diretamente. Então, o ciclo do absurdo, o ciclo do absurdo, que é o primeiro ciclo do mito de Sísifo e do estrangeiro, ele pode ser entendido como ponto de partida para o segundo ciclo, para o ciclo da revolta. É baseado no sentimento, na percepção do absurdo que o indivíduo pode desenvolver a revolta. Então, o que seria o absurdo? Em primeiro lugar, é legal ressaltar que esse conceito do absurdo ele já existia na filosofia essencial. O Camus ele pega emprestado do Kierkegaard e do Chestov. Soren Kierkegaard, o pensador dinamarquês, e o Leon Chestov, esse um pouco menos conhecido, um pensador existencial russo de início do século XX. Mas ele faz em Kierkegaard e no Chestov, o absurdo estava diretamente ligado à ideia de transcendência.
O absurdo para Kierkegaard e Chekhov ele pode ser entendido, e isso é ressaltado até pelo próprio Camus, o absurdo para Kierkegaard e Chekhov ele pode ser entendido como sinônimo de Deus. O Kierkegaard desenvolveu esse conceito como uma ironia para a forma como o homem da razão interpretava a experiência transcendente, né? Por ser algo que ultrapassava em muito as possibilidades de explicação racional, seria naturalmente caracterizado como absurdo. Ele vai desenvolver esse conceito principalmente na obra Temor e Tremor, que ele fala sobre a história de Abraão. E o Chekhov vai usar bastante também esse conceito. O Camus vai pegar emprestado, mas segundo ele próprio no Mito de Sísifo, ele vai aperfeiçoar. Porque ele diz que você associar absurdo e transcendência é você querer fornecer uma explicação para aquilo que a princípio não tem explicação. Então, associar absurdo e transcendência seria uma falsificação do absurdo. De alguma forma, o Kierkegaard e o Chekhov estavam incorrendo no mesmo erro que eles denunciam. Eles falam que o homem de razão identifica a questão da transcendência, a religião, como absurdo, porque eles não podem, porque aquilo não é passível de explicação racional, mas ao mesmo tempo em que você utiliza a transcendência como explicação, ela falsifica algo que por si é um mistério insondável e não pode ser explicado. Se não pode ser explicado pela razão, por que poderia ser explicado pela transcendência, pela ação divina? Então o absurdo, na visão do Camus, o absurdo seria gerado por uma tensão constante entre o indivíduo e o mundo. Se eu posso explicar melhor, não seria o indivíduo ou o próprio mundo que são absurdos, mas é a relação entre os dois que gera o absurdo. Porque o indivíduo ele procura sempre ter essa resposta no mundo. E o mundo constantemente e sempre se nega a oferecer essa resposta. O mundo, o cosmos, permanece mudo às nossas intenções de buscar sentido. Então, isso já demarca uma característica trágica, né? A nossa vida ela é trágica por essência, porque é marcada por essa tensão constante entre a nossa busca de sentido e, por outro lado, a negação de sentido no mundo. Então, nós nos revoltamos com o fato de sermos condenados a priori a uma existência curta, a mortalidade, a padecer inúmeros sofrimentos, sem que nos seja fornecida nenhuma explicação para isso. E é daí que vai... É justamente dessa condição que vai nascer o sentimento de revolta. É uma revolta contra a ordem do cosmos. Então não seria exatamente um movimento ateu, mas um movimento, de alguma forma, blasfemo. Um pouco semelhante ao do Ivan Karamazov, o personagem do Dostoiévski dos irmãos Karamazov. Ele, com essa preferência dele com esse gosto dele pelos mitos gregos, ele vai escolher a figura de Sísifo como emblemática, porque Sísifo foi aquele personagem mítico que foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra ciclicamente, né? Ele foi condenado a carregar uma pedra, ele subia um barranco e quando chegava lá em cima, a pedra rolava, ele tinha que descer e realizar esse trabalho por toda a eternidade. E ele relaciona essa condição trágica do Sísifo com a nossa condição
na vida. Posteriormente, na fase da revolta, ele vai passar de Sísifo a Prometeu. Mas é interessante, no mito de Sísifo ele vai começar falando que a questão essencial da filosofia é o suicídio, que a grande pergunta que se faz, ele vai emular aquela questão do Hamlet, né, clássica do ser ou não ser, e vai dizer que o ponto de partida da filosofia é o pensamento sobre o suicídio, né? Se a vida não nos fornece o sentido, se a vida se afigura para nós como completamente absurda, por que não nos matamos, né? Por que não damos fim a isso? E ele vai defender que não devemos cometer suicídio, ele vai se posicionar contra o suicídio, pois seria uma forma de dar de bandeja para a vida, para esse cosmo que nos atormenta, a vitória. Então ele vai defender uma postura de multiplicação das experiências. Então, já que nós somos condenados a uma vida curta e sem explicação e aparentemente sem sentido, algo que é muito importante também, ele faz questão de ressaltar que ele não nega um sentido último na existência. Nesse ponto, ele vai ficar exatamente no meio do caminho entre os pensadores religiosos e, por exemplo, Sartre, um existencialista. Não é uma questão de saber se o universo e o cosmos têm, de fato, uma intencionalidade. O fato é que na nossa condição, nós não podemos entender, absorver essa intencionalidade. Então, para nós, tudo aparece a figura como misterioso. Então, nessa questão constante, a nossa postura deveria ser a de multiplicação de experiências, já que o cosmos vai nos retirar essa vida sem dar maiores explicações sobre isso. A gente tem que tentar viver o máximo possível. E daí surge a semente da ideia de revolta. E ele vai desenvolver, literariamente, ele vai desenvolver bastante bem essa ideia no seu primeiro romance, No Estrangeiro, com o personagem Meursault, que é um... Eu imagino que boa parte de vocês deve ter lido O Estrangeiro também, é o romance mais famoso dele. O Meursault é um cara... É um cara que vive na imanência. Ele valoriza, sobretudo, a multiplicidade. Ele valoriza, sobretudo, a multiplicidade de experiências sem necessariamente estabelecer um juízo de valor para elas. Sendo também... por isso que, de alguma forma, para quem lê o livro, deve ter tido essa impressão também, essa experiência de que as atitudes do Meursault soam sempre meio estranhas. Ele parece um tanto niilista e porque ele não compartilha os códigos sociais. Ele está fora dos códigos sociais. Ele vive uma existência em que seu único objetivo é a multiplicação da vida e a multiplicação das experiências, o que gera a sua própria tragédia, porque ele comete o assassinato e posteriormente é condenado à morte, e isso gera a grande crise existencial, digamos assim, do personagem, porque sendo um cara que valorizava sobretudo a multiplicidade de experiências, a vida, o contato com a natureza, ele ser privado disso que ele tanto amava, gera uma grande crise. Mas é justamente daí que surge
não vou contar o final do romance, não podem ficar tranquilos. É justamente daí que surge a semente da revolta. Tanto que ele vai dizer, ele vai ressaltar. Tem um amigo meu que gosta muito de Camus também, fez uma observação interessante, que o Camus, ele quis ser o Meursault, ele quis ser o protagonista do Estrangeiro, mas não conseguiu. Viu que não dava. E que, para além dessa solução que ele oferece no mito de Sísifo, de multiplicidade das experiências, deveria haver algo além. E é aí que surge esse sentimento de revolta. A partir do momento em que a gente observa que estamos todos condenados a essa existência que é cruel, a um número indescritível de sofrimentos e a morte, sem que nos seja oferecida uma explicação para isso, nós temos duas opções. Uma delas é agir como Meursault, optar por uma postura mais egoísta de apenas multiplicar as suas experiências, ou entender que todos os outros seres humanos, o nosso próximo, também está submetido à mesma condição. E é daí, dessa sacação da questão da solidariedade e da empatia, que vai nascer o sentimento de revolta. Então é interessante a gente pensar que o sentimento de revolta do Camus, ele ganha uma significação um pouco diferente da corrente e do senso comum, a partir do momento em que ele é estabelecido sob as bases da empatia e da solidariedade, e não justificam de forma alguma o uso da violência contra o próximo, contra os demais. É nesse sentido, e ele vai mais longe ainda, ele vai falar que o assassinato e a violência contra o próximo, mesmo que seja justificado pela causa mais nobre do mundo, por exemplo, uma revolução que possa trazer a paz e a harmonia para o mundo daqui a 5 décadas, não é uma justificativa suficiente para que se cometa um ato de violência. Então, a verdadeira revolta é aquela revolta fundada na solidariedade, em que a gente possa entender que os outros indivíduos estão submetidos à mesma condição trágica que a gente, e assim possa se solidarizar com eles. E isso está desenvolvido, e isso é praticamente a trama do romance em questão, da Peste, né? Enquanto Meursault, no Estrangeiro, ele comete o assassinato, o protagonista da Peste, o Dr. Rieu, que é um médico que combate a epidemia, ele vai fazer de tudo, ele vai dedicar a sua vida, todas as horas do seu dia, a evitar que os seus semelhantes morram, né? Assim, ele vai lutar, e é uma luta bastante inglória, né? Porque ele está lutando contra uma epidemia, algo que foge completamente do controle. Ele sabe que de alguma forma ele já está condenado à derrota, mas ele, por solidariedade, por esse sentimento de revolta contra essa ordem injusta do cosmos, ele precisa se dedicar a salvar vidas. Ele não pode aceitar passivamente que a vida dos seus semelhantes sejam ceifadas. Bom, vou tentar falar um pouquinho da trama sem dar muito spoiler. E vou responder, e prometo que vou responder as perguntas do chat no final, todas. A trama da Peste é passada na cidade argelina de Oran, na década de 40, no século passado. Ele não determina exatamente qual é a data. E praticamente todos os críticos e o próprio Camus
até pela proximidade temporal da Segunda Guerra, assumem que esse livro A Peste, que é a trama do livro, ele usa a epidemia como uma metáfora da guerra. O livro começa com um ataque, com a infestação da cidade de Oran por ratos, né? Milhares de ratos que permaneceram por muito tempo escondidos nos... Olha, vejam o simbolismo, a força dessa imagem, né? Pensando numa relação com a guerra, né? Eram ratos que por muito tempo ficaram escondidos nos esgotos, eles vêm à superfície e começam a contaminar a população. No início, o próprio protagonista, o Dr. Rie, ele se manifesta ceticamente em relação a isso. Ele acompanha o desenvolvimento da doença do porteiro do prédio dele, que vai desenvolver sintomas, ainda permanece meio cético, mas num determinado momento a epidemia toma proporções terríveis e ele tem que assumir que a peste está de volta. E durante o livro mesmo, essa relação entre peste e guerra vai ser da peste como um estado espiritual, né? Que vai ser desenvolvida. Um dos personagens do livro, o Tahu, que é um intelectual que tinha participado do movimento revolucionário, ele vai falar que ele vai, numa conversa com o Dr. Rie, ele vai dizer que ele está engajado em salvar a vida do máximo de indivíduos que ele puder, porque ele já foi engajado no movimento revolucionário e de alguma forma colaborou para que vidas fossem ceifadas. Esse personagem tem uma história muito curiosa. Ele diz que ele também e pode ser considerado um marco dessa fase da revolta do Camina. O Tahu, ele diz que desde criança ele se indignava com a ideia de uma pessoa poder ter sua vida ceifada prematuramente. E ele conta que o pai dele era o promotor. Um dia, na adolescência, ele vai assistir, o pai dele chama ele, todo orgulhoso, para assistir uma audiência em que ele está acusando um condenado. O cara, no final, é condenado à morte. Ele fica muito impressionado de ver a reação do sujeito quando condenado. Isso tem uma relação direta também com a situação do Meursault no estrangeiro. Assim, o impacto que a condenação à morte, que a possibilidade de ter sua vida ceifada gera gera no personagem é muito forte, é muito marcante. Então, esse personagem do Tahu, ele diz que a relação com o pai dele, que era ótima até ali, nunca mais pôde ser a mesma a partir do momento em que ele viu que o pai, de alguma forma, colaborou para que a vida de um homem fosse ceifada, para que a vida de um indivíduo fosse ceifada. Então, baseado nisso e nesse idealismo, ele, para evitar que outros seres humanos tivessem aquele destino, ele se engajou no movimento revolucionário, achando que isso seria uma saída. Mas como ele viu posteriormente que o movimento revolucionário fazia a mesma coisa em busca de uma pretensa harmonia futura, também não hesitava em ceifar vidas, ele também abandona isso e vai se exilar na cidade de Oran e participa desses eventos. É interessante a gente observar como todas essas questões, esses tropos, né, esses motivos, eles se repetem e se desenvolvem e dialogam, né? A questão da condenação à morte, né? Da nossa relação, né, com o cosmos, dessa relação absurda, né, que gera o absurdo, servem como ponto de partida para o desenvolvimento dessas reflexões.
Então, tem elementos interessantes também desse livro, elementos formais interessantes também. O Camus, em relação ao Estrangeiro, que era outra obra, o Camus ele desenvolve um estilo de narrativa diferente. O Estrangeiro ele é narrado em primeira pessoa. E é uma coisa curiosa, para quem lê O Estrangeiro há mais tempo, pode ter essa impressão de que o livro, você depois de um tempo de leitura, você não lembra que o livro foi narrado em primeira pessoa. Pela característica do personagem, do Meursault, de objetividade, de indiferença, parece que o livro foi narrado em terceira pessoa, apesar dele ter sido narrado em primeira e de dar conta de uma experiência subjetiva. Mas ele parece objetivo e frio demais. Na Peste, ele já faz o inverso. É um livro narrado em terceira pessoa. A gente vai descobrir, não vou dar esse spoiler, a gente vai descobrir no final do livro que o narrador é um dos personagens principais, mas ele é narrado em terceira pessoa e num tom pretensamente impessoal e até coletivo, porque é importante pensar que a Peste, a diferença, né, em oposição ao Estrangeiro, ao invés de narrar a experiência individual de uma pessoa, ela narra essa experiência coletiva de um engajamento coletivo contra a epidemia e contra as mortes em grande escala. Então, a narrativa ela vai ser marcada por um tom que, à primeira vista, é bastante impessoal, mas que numa interpretação, se a gente for parar para pensar depois um pouco, ela é eivada de subjetividade, ao contrário do Meursault, que seria uma narrativa a priori subjetiva que se torna objetiva pela característica do personagem. E a questão essencial: o Meursault era um cara preocupado unicamente com as suas próprias experiências individuais, com a multiplicação, com a multiplicidade das suas experiências individuais, e logo indiferente à experiência do próximo. Tanto que ele não hesita em cometer o assassinato. Na Peste, pelo contrário, ele é centrado na experiência coletiva e nessa preocupação extrema de salvar de manter a vida, de salvar a vida do máximo possível de indivíduos, né? Então, essa questão do assassinato, ela é essencial. E essa vai ser... E essa questão da morte, do assassinato, ela é uma questão fundamental nas reflexões do Camus sobre a revolta, que vão ser posteriormente muito desenvolvidas no Homem Revoltado, a partir do momento em que ele afirma em que a verdadeira revolta é aquela que não permite a violência, que não aceita a violência contra os demais. Então, a revolta que permite a violência, que permite o assassinato, que aceita passivamente a morte dos nossos semelhantes, ela já não é mais a revolta verdadeira, mas se transforma na negação da própria revolta. O revoltado ele passa a ser, aí numa abordagem mais nietzschiana, o revoltado ele passa a ser um ressentido, um rancoroso, e não mais um revoltado. E isso também demarca uma postura ética, né, e humanista do Camus, no momento em que isso era muito importante. Aí, por isso, estou lembrando também daquela observação da Thaís. Ela falou que o Sartre e o restante da intelectualidade francesa exigiu do Camus um posicionamento político. Eu particularmente discordo. Eu entendi o que ela falou. De fato, foi exigido isso dele. Eu discordo não de você, mas da exigência desse posicionamento, porque eles se recusavam totalmente a enxergar que o Camus estava se posicionando politicamente, né?
mas numa visão um tanto autoritária, eles se negaram a aceitar que o Camille não se posicionasse politicamente igual a eles. Não cada um tinha o seu ponto de vista, né? Eles que, o lado do intelectualismo francês da época era uma outra visão que o Camille não estava mais de acordo, ele tinha todo o direito e toda a validez de pensamento dele de se posicionar contra. Sim, né? mas realmente mas é porque de fato houve essa acusação. O Sartre o acusa disso, de estar renunciando a se posicionar num momento em que era muito importante, né? Um momento ali, o Homem Revoltado foi lançado em 1951, um momento imediatamente posterior ao fim da Segunda Guerra e de início de Guerra Fria. Ele falava que a insistência do Camus em denunciar os regimes totalitários era uma forma de escamotear os crimes do imperialismo ocidental, né? Então ele renunciava a se posicionar. Enquanto isso era de alguma forma bastante injusto, né? Porque o Camus dedicou boa parte da vida, lembrando do início da biografia dele, né? Ele dedicou boa parte da vida, desde o início da carreira lá na Argélia, a denunciar, né, os crimes do colonialismo francês, né? Na Segunda Guerra, ele teve à frente do jornal, do veículo, do Combat, né? E fez parte da resistência francesa. Inclusive, ele chama a peste de um romance de resistência. A gente pode entender essa barricada como uma metáfora para a resistência francesa mesmo. Porque outra questão que ele desenvolve bastante no romance é da inépcia absoluta. Isso, qualquer semelhança com a nossa realidade também não é mera coincidência. O que ele destaca bastante no livro é da inépcia, da incompetência absoluta do poder público e também dos meios de comunicação de tomarem providências cabíveis, né? Muito mais preocupados com questões demagógicas e de não eles próprios deles não se queimarem do que propriamente em combater a pandemia, a epidemia. Isso de fato aconteceu na Segunda Guerra também, né? A França teve muita gente. A França não resistiu, né, à invasão do Hitler e se entregou até bastante rápido, né? E teve muita gente que colaborou, inclusive, com o nazismo, né? Essa é uma página meio vergonhosa, né, da história da França. Essa não reação à invasão nazista e um colaboracionismo de uma parte da população, né? E enquanto um grupo de indivíduos pequeno, mas que não aceitava de jeito nenhum aquilo, se reuniu e criou a resistência francesa. E esse grupo vai ser reproduzido no romance com o Dr. Rieu e os outros personagens. Tem uma outra passagem bastante interessante que tem um dos personagens é um jornalista jovem, o Rambert, que ele estava de passagem em Oran para fazer uma reportagem sobre um problema que alguns, se não me engano, era um problema que alguns operários estavam tendo, algo semelhante até às reportagens que o Camus fazia na época de Argélia, e na hora que a epidemia começa. E ele tinha uma mulher na França que ele estava muito apaixonado e fica desesperado de ficar preso na cidade. Aí ele vai conversar com o Dr. Rieu e pede um atestado para sair da cidade. E explica a situação individual, explica a situação dele, o problema dele. E o Rieu fala uma coisa muito interessante, que a partir desse momento as fronteiras, as barreiras entre indivíduo e coletivo se borraram completamente. A sua existência individual você não existe mais agora. Você é igual a todos nós aqui.
nos despersonalizamos e nos tornamos a situação exige que se forme uma atuação coletiva. Então, é esse ponto, nesse aspecto que eu acho que houve uma certa má-fé, né, da intelectualidade francesa de se negar a observar um posicionamento político no Camus, né? De que ele tivesse ali se posicionando politicamente, ele estava sempre se posicionando politicamente, mas não como eles gostariam que fosse, né? Inclusive o Camus também, inclusive o Camus ele tinha essa questão muito grega, uma questão grega, uma questão conceitual da filosofia grega e que se manifesta bastante na obra dele, essa questão da busca pelo equilíbrio, né? Assim, por exemplo, nem a transcendência, nem a religião cristã, nem o racionalismo. Ele procura se colocar no meio do caminho entre os dois. Igualmente, em questão política, igualmente ele vai fazer isso com o capitalismo e o socialismo. Ele também critica o capitalismo e fala da questão da crueldade e da despersonalização dessa sede pelo acúmulo, né? Que o ser humano passa a enxergar o que o Dostoiévski vai chamar em alguns romances, em alguns contos, de princípio econômico, né? Que o ser humano vai ver o princípio econômico, o lucro à frente da existência, né? da dignidade da existência, o que também é uma questão interessante para a gente pensar em relação à pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Quando algumas pessoas se posicionaram justificando o número de mortes pelo bom funcionamento da economia, né? Então, vamos tentar aplicar um filtro camusiano nessa reflexão. Como é que uma entidade abstrata, a economia, pode estar acima da dignidade da vida dos seres humanos, né? Eu acho que, tipo assim, só para dar mais um pitaco aqui, até porque daqui a 10 minutos eu tenho que sair para ver uma aula de Sartre, mas eu acho que esse lance da briga, o lance do posicionamento político, até mesmo como, né, uma pessoa que estuda Sartre e que não sou a favor do Sartre socialista vermelho, eu acho que todo o intelectualismo francês nessa época era muito tiete de Sartre, né? Sim. E seguia cegamente o que ele mandasse. E o Sartre estava em todas, né? Ele participava de tudo, né? Um intelectual engajado, que era também a parte da biografia dele. Eu acho que também em Sartre tem muito disso da biografia dele, vai muito com a obra dele, né? A persona dele é muito forte também, né? A persona muito forte, ele era muito engajado, né? E eu acho que, assim, ele mesmo se perdeu no socialismo no começo, né? E ele mesmo falava, na falta de outro modelo, o marxismo me serve, né? E depois não serviu mais. Só que quando serviu, ele caiu de cabeça. E esse foi o problema, porque aí ele foi contra tudo e contra todos. E Camus foi contra o que ele estava defendendo na época, né? E eles não souberam separar isso, brigaram, e cada um teria direito de ter uma posição diferente, só que os egos brigaram aí, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente que saiu perdendo 15 anos de amizade foram por água abaixo, né? E ótimas discussões intelectuais podiam ter saído disso, que acabaram sendo discussões perdidas, né? E que levou Camus também a uma depressão, a uma reclusão. Ele ficou totalmente isolado. Pois é, e quem sabe isso daí também não afetou muito a obra dele, pode ter ajudado, sim, né? Mas também pode ter afetado de uma maneira negativa. Mas, assim, eu acho que é um posicionamento, como você mesmo diz, né, desse lado grego, eu sou a favor do equilíbrio.
Né? Eu mesma, como sartriana, eu não gosto da parte marxista, eu acho que foi muito... Ele mesmo ficou doutrinado. Né? Foi exagerada, né? Ficou... Foi. Ele caiu de cabeça, assim, sem ter um... E todo mundo junto. Né? Ele aceitou o assassinato daquele poeta, né? De um colega, né? De um condiscípulo do Pasternak, né? Se calou sobre isso, né? A gente pode considerar o que o Sartre cometeu algumas imposturas, mas curioso que na época quem saiu vencedor foi ele, né? O Camus, ele ficou numa posição muito parecida com ao do protagonista do Inimigo do Povo, do Ibsen, né? E o Ibsen já dizia, no final do livro, tem aquela frase emblemática de que o grande homem é aquele que está só, né? Pois é. Eu diferente, né? Mas, assim, a sua diferença é, você diz que não se posiciona, eu me posiciono totalmente ao lado do Camus. Também não... Assim, mas obviamente respeitaria alguém que se posicionasse ao lado do Sartre. A crítica do Sartre é a seguinte: ele dizia que o Camus ele se resguardava numa utopia confortável, né? Inclusive tem uma crítica do Bukowski, aquele escritor americano, Charles Bukowski, que fala que ele gostava de Camus e tal, mas que sentiu uma certa artificialidade na obra do Camus. Ele falava que o Camus desenvolvia o sofrimento dos personagens do Camus era aquele sofrimento de quem acaba de comer um prato de bife com batata frita. Que é uma crítica até, apesar do Bukowski também ser crítico ao socialismo, é uma crítica meio parecida com a do Sartre, que é uma... Diga. Então, político do Camus. Tá cortando aqui um pouquinho. Tá cortando. Jefferson, tá te cortando. Ele diz que o Camus se abrigava numa utopia. Ele diz que o Camus se abrigava numa utopia confortável. Opa, diga. Camus, eu creio que é muito... Meu áudio está trancando, a internet está meio ruim, mas eu acho que o Camus, a questão da briga ali com Sartre, é que você está pedindo para tomar conta, mas Camus, a preocupação dele era que o filósofo ele está preocupado com a verdade, né? E não com a filosofia tinha que estar preocupado com a verdade. Eu acho que essa era a preocupação do Camus. Ele dizia que o Camus ele se abrigava numa utopia confortável, que ele sabia, Sartre dizendo que ele sabia que o ideal não era matar um semelhante, mas que isso era uma consequência necessária para se você quisesse mudar o mundo. Se você quisesse mudar o mundo, fatalmente você ia ter que bater de frente com essa questão em algum momento, de tirar a vida de um adversário político, por exemplo, ou então, pelo contrário, fazer o que ele acusava o Camus, de se resguardar, de se isolar e aceitar o mundo como ele é. Mas aí entra numa contradição também, porque esse sentimento de revolta é justamente de não aceitar o mundo como ele é. E uma das coisas que ele não aceita e não pode aceitar é que um indivíduo possa querer tirar a vida do outro, que falte solidariedade e empatia do indivíduo perceber que o outro está submetido à mesma condição trágica e, por que não, miserável dele. Enquanto ele deveria ser passível de solidariedade, ele vai ser passível de ódio. Em relação ao capitalismo e socialismo, é aquela questão do equilíbrio mesmo. A gente pode chamar politicamente de uma terceira via ou de um comunitarismo, que não é capitalismo nem socialismo. Essa questão do comunitarismo é interessante. Nenhum dos extremos, nem tudo que gera despersonalização. O assassinato em prol do lucro, do acúmulo de capital, ou o assassinato em prol de um ideal, como no caso do socialismo, do marxismo. Nada justifica o uso da violência.
Com certeza. Não, e o não escolher também é uma escolha, né? Então, por que não aceitar a escolha de Camus? Né? Se vamos voltar à filosofia básica de Sartre, o ser ou nada. Mas o não escolher é uma escolha válida. Gera uma consequência também, segundo o próprio Sartre, né? Operada pelo próprio mas Sartre. Mas não é responsabilidade. Gera, a responsabilidade. Mas não é uma responsabilidade permitida. Sim, então, claro. Gente, falar nisso, eu tenho que sair fora, que eu tenho aula sobre o ser e o nada. Beijo, obrigado. Um beijo para todo mundo. Vou ver o final mais para frente. Um abraço, um prazer vê-los e revê-los e estar por aqui. Até mais. Até mais. Depois eu assisto. Até, tchau. Cadu? Opa, eu tive que sair porque o meu áudio sumiu. Não, podemos perguntar para a plateia se alguém tem pergunta e começar o diálogo com os demais? Eu queria citar só uma última cena do romance que eu acho bastante interessante também, que tem relação com uma relação do Camus com essa questão da transcendência, e depois a gente abre para o diálogo. Beleza. Tranquilo? Essa questão ela vai ser abordada, em primeiro lugar, no estrangeiro, de uma forma um pouco mais violenta. O Meursault, como ele é um representante máximo da imanência, de alguma forma um inimigo da transcendência, ele valoriza sempre o aqui e agora. É uma espécie de zen budismo, às avessas. Ele valoriza o aqui e agora, a experiência, a multiplicidade de experiências. Ele tem uma repulsa natural à transcendência. Tanto que assim que ele é preso, ele vai ser ouvido pelo juiz, e o juiz o obriga a se ajoelhar, a beijar um crucifixo, fala que ele está recusando a salvação, e ele não se submete a isso, de modo algum. Isso é uma coisa interessante do Meursault, assim, essa recusa em compartilhar das convenções sociais, né? Mesmo que fosse melhor para ele durante o processo, que ele se mostrasse como um bom cristão, ali ele se recusa a isso, e é um cristianismo, e tem essa relação também do poder no Camus, que é muito forte, né? O cristianismo ligado a essa ideia do poder, né? Do judiciário, do Estado, né? Da repressão. E posteriormente, depois que o Meursault ele é condenado à morte, eles mandam um padre para ouvi-lo antes da execução da sentença, e aí é o único momento do livro em que ele que é um cara sempre bastante indiferente a tudo e bastante calmo, ele se enerva e agride o padre. Assim, o discurso da transcendência, para ele, Meursault, é tão agressivo, é tão absurdo, algo que fuja da dimensão da vida, da dimensão da imanência, que ele agride o padre. Essa cena ela vai se repetir na Peste, num dos momentos mais emblemáticos no diálogo entre o Dr. Rieu e o padre Panelu. Ele fala, o padre vinha fazendo sermões e bastante duros, bastante fortes, falando que a peste seria, mas de uma abordagem mais clássica, punitivista do cristianismo, de que a peste era um castigo pelos pecados da comunidade e tal, que eles tinham que se dar conta com isso, eles tinham que acertar contas com isso nesse momento. E em um determinado momento ele vai conversar com o Dr. Rieu e muda. Porque uma criança foi contaminada pela peste e os dois presenciam a morte dessa criança. E o Dr. Rieu fala para o padre. E se vocês perceberem, para quem já leu Os Irmãos Karamazov, o elemento dialógico, intertextual aí, com a fala do Ivan Karamazov, o Dr. Rieu fala que se recusa a viver num mundo em que crianças inocentes sejam sacrificadas. É por isso... E ele faz uma observação muito interessante em um determinado momento, e que talvez seja melhor, que Deus talvez queira que alguns não acreditem na sua existência para não serem levados à passividade. Pode ser que Deus exista,
mas Deus prefere que alguns acreditem que ele não exista para poderem ter uma postura mais ativa. E isso muda completamente, isso causa um pandemônio na mente do padre. Ele vai fazer um último sermão e fala que defende mais uma vez que essa faz a comparação com a história de Jó, né? Que essa talvez fosse a última provação que Deus estava enviando, né? E que era a hora definitiva de se posicionar pela fé. Então, mesmo com crianças inocentes, mesmo com algo que era inaceitável, a gente deveria afirmar a nossa fé. E logo depois ele morre, mas não da peste, em circunstâncias misteriosas. É bastante interessante. Então a gente percebe esse diálogo do Camus com o personagem dostoievskiano, com o irmão de Karamazov, só que de uma forma um pouquinho diferente, porque o Ivan Karamazov vai falar disso para poder justificar o assassinato, né? Justificar o parricídio, enquanto o Rie, ele seria um aperfeiçoamento dessa via, né? Enquanto ele está ali justamente para evitar a morte dos semelhantes, né? Pois bem. Bom, o Edivaldo, acho que quer perguntar, Edivaldo? Por favor, fique à vontade. Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite. Parabéns pela sua exposição. Eu tenho, assim, duas questões, uma de ordem religiosa e uma de ordem política. Eu não vou pôr a de ordem religiosa por causa do tempo mesmo, para preservar que outros possam dialogar. Caso seja possível, eu faço mais à frente. Mas, do ponto de vista político, eu queria, assim, fazer a seguinte formulação. Quando você fala da biografia apócrifa do Camus, você fala que ele tem ali uma relação com a Simone Weil. Simone Weil é uma judia, se converte ao cristianismo, mas ela também é uma anarquista. Judia ateia, né? Ela era ateia. Sim, mas aí ela se aproxima do cristianismo, sim, e ela vai morrer numa empresa de carro, né, no sentido de fazer a experiência, assim, do Cristo crucificado. Há um dado místico nela para a gente reconhecer. Mas, em última instância, ela se move no campo do anarquismo. E depois você fala da obra O Estado de Sítio, e faz alusão de que essa obra é uma metáfora da Guerra Civil Espanhola. E, via de regra, a Guerra Civil Espanhola ela vai ser, sob certo sentido, conduzida pelos anarquistas espanhóis. No fundo, a minha pergunta de ordem política é a seguinte: Camus teria uma proximidade mais com o anarquismo, e isso o orienta nos seus posicionamentos? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse contexto também é o contexto das ideias proudhonianas na França e Bakunin europeu, sim, revolta sim, enquanto construção, destruir para construir. Então, é possível pensar Camus se movendo muito mais no campo de um socialismo anárquico, libertário, e rompendo com o socialismo totalitário, por um lado, e com o capitalismo, por outro. É possível essa compreensão? É uma boa questão. Num primeiro momento, sim. Quando ele é expulso do Partido Comunista, ele se aproxima de alguma forma dos anarquistas. Num primeiro momento, sim. Mas, posteriormente, não. E no livro O Homem Revoltado tem alguns capítulos dedicados especialmente ao anarquismo. Não sei se você já chegou a ler O Homem Revoltado. Não. Eu vou dizer o meu posicionamento. Eu considero O Homem Revoltado a obra máxima do Camus. Recomendo para todos. E vou além. Assim, talvez seja o melhor livro sobre o século XX. Assim,
O melhor livro para entender o século XX, porque ele vai lá nas raízes desde a Grécia, desde o pensamento grego, e ele trabalha muito bem, até pelo posicionamento dele. O Camus ele se nega terminantemente a aceitar uma função teológica da história. Esse é um dado importantíssimo também. Então ele vai desenvolver no Homem Revoltado. Tem aquele livro do Hobsbawm, Era dos Extremos, seria uma anti-era dos extremos. Ele vai desenvolver uma história subterrânea. Ele vai falar como as ideias que constroem a história. Todo aquele movimento subterrâneo e esse sentimento de revolta que vai fundamentar a história. E tem capítulos que são dedicados especialmente ao anarquismo. Mas ainda assim ele coloca os anarquistas, ele coloca em determinado momento os anarquistas num patamar um pouco superior ao dos comunistas. Ele é um pouco menos, ele fala bastante sobre Marx, em determinado momento faz a crítica do marxismo. O marxismo e o nazismo seriam, como o capitalismo e o socialismo também, formas de justificar o assassinato, um pelo racionalismo extremo, o outro pelo irracionalismo. Ele vai sobre os anarquistas, ele fala em um determinado momento sobre os anarquistas russos do início do século, e ele vai falar sobre a dignidade de um desses anarquistas que foi expulso do movimento porque se recusou a realizar um atentado que ia matar uma criança. Ok. Mas assim, de nada, mas a partir do momento, quando ele escreve O Homem Revoltado, a partir dessa fase da revolta, ele se situa num posicionamento muito radical de não aceitar nenhuma ideologia que justifique o assassinato e a violência contra o próximo, seja socialismo, anarquismo, comunismo, qualquer uma. Ele realmente vai se posicionar como um humanista preocupado especificamente com essas questões éticas. Ok. Obrigado. Alguém mais? Quer fazer uma pergunta? Cadu? Oi. A Milena Farias, ela agradece, né? Botou no chat. Não sei se você leu. Ela quer uma questão que é interessante, o contraponto entre o padre, que seria uma perspectiva escatológica, e o médico com um olhar secular. Acho que é um comentário dela. Sim. Daquela última passagem do romance que eu comentei, em que o Dr. Rie, o protagonista, ele fala para o padre que ele não pode aceitar um mundo, ele não pode aceitar a transcendência, alguém que estaria acima dele, que seria Deus, que operaria tudo, enquanto ele aceitaria passivamente, esperando pelo milagre divino. Ele diz que ele não pode aceitar um mundo, uma ordem do mundo em que crianças inocentes são condenadas ao sofrimento e à morte. E isso tem uma relação com aquela passagem que eu disse, que não é a conversa com o padre, mas é a conversa com outro personagem, com o Tahu, em que ele fala que pode ser que Deus prefira que alguns não acreditem na sua existência para que eles possam atuar. Para que essa crença não leve à passividade. Tem alguma relação do personagem do padre com a França passiva ou nazismo? Se tem alguma relação do padre com a França passiva? Eu acho que do padre não, porque o padre realmente a gente pode perceber no arco do personagem uma modificação. Eu vejo uma relação com a França passiva, principalmente do poder público da cidade de Oran e dos meios de comunicação. Não vejo. Até porque o padre não fica passivo de modo algum. Ele muda radicalmente o seu discurso. Tem 2 sermões que ele faz, os sermões mudam radicalmente. O primeiro sermão em tom muito acusatório, dizendo que os habitantes de Oran, que a comunidade estava pagando pelos seus pecados e por isso tinha aparecido a peste. Uma visão até um tanto... pode relacionar com a peste medieval, né?
visão meio bergmaniana, né, ali do sétimo selo. E depois desse turning point, a gente vê uma mudança no arco desse personagem, na trajetória desse personagem do padre. O segundo sermão já é muito diferente. Ele se dirige à comunidade em tom não mais, aos fiéis, em um tom não mais acusatório, mas em um tom quase suplicante, fazendo referência, aí outro ponto bastante dostoievskiano da obra do Camus, fazendo referência à história de Jó, ao livro de Jó, e da última provação. E tem aquela frase famosa, né, do início do cristianismo, né, entre os pais do cristianismo, do Tertuliano, que fala, creio porque é absurdo, né? Ele fala que esse é o último desafio que a fé está lançando na comunidade, assim, aceitar que existe uma ação da transcendência, mesmo com os acontecimentos mais absurdos e revoltantes. Assim, seria o último desafio e eles deveriam optar pela fé. Diga. Bom, o Hidalgo, ele fez uma pergunta, mas acho que a pergunta dele é um curso, né? Você poderia falar sobre a liberdade em Camus e Sartre? Isso aí dá para fazer um curso disso, né? Pelo menos uma outra palestra. Sim, a questão da liberdade no Sartre é aquela questão clássica do existencialismo, né? De que o indivíduo é essencialmente livre e que ele deve sofrer as responsabilidades por todas as suas escolhas, né? É a questão da liberdade diretamente relacionada à responsabilidade pelos seus atos. O Camus que também é uma reflexão bastante dostoievskiana. O Sartre gostava, o que é muito curioso, né? O Dostoiévski, ele fez muito sucesso com vários autores ateus, né? Como Sartre, Freud. É uma questão interessante. Essa questão de liberdade, essa relação entre liberdade e responsabilidade é bastante dostoievskiano. Vide aí o romance mais famoso do Dostoiévski, Crime e Castigo. Já para o Camus, eu acho que eu entenderia a liberdade também de uma perspectiva um pouco dostoievskiana, a partir do momento em que ele pensa que existe uma liberdade que transcende essa liberdade política, que seria que está vinculada com esse pensamento da revolta, que seria a liberdade de se opor à ordem do universo, né? Em nome da dignidade. Todos os dois, é interessante, apesar de eles terem brigado, todos os dois recaem numa forma de humanismo distinto. O Sartre escreveu aquele livro famoso, né, O Essencialismo é um humanismo, e o Camus, no Homem Revoltado, ele desenvolve também uma reflexão bastante humanista nesse campo da ética. Ambos desenvolvem uma visão humanista da questão da liberdade, só que um pouco diferenciada. E eu acho, vou puxar a brasa um pouco para o Camus de novo, assim, eu acho que o Camus fez valer mais na vida essas convicções do que o próprio Sartre, né? Posso fazer uma alguém pergunta? tem mais alguma pergunta? Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Na verdade, é quase mais um comentário até do que uma pergunta, mas eu acho que o que define bem a posição do Camus em relação ao absurdo e depois à revolta é justamente a última frase do mito de Sísifo, né? Que ele diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, eu acho que isso é o contraponto à revolta, essa revolta contra o sofrimento, que gera mais sofrimento, e a revolta que quer minimizar, minorar o sofrimento, né?
Então, apesar do absurdo, é preciso imaginar o Sísifo feliz. Queria ouvir a opinião do Cadu, por favor. No mito de Sísifo, ele ainda está ele tá trilhando a questão da revolta, aparece em um determinado momento do mito de Sísifo e de uma forma ainda meio misteriosa. Ele fala em determinado momento que a forma de combate por excelência do absurdo seria a revolta, mas que deveria se tomar cuidado para que a revolta não se transformasse na negação dela própria. Posteriormente, no Homem Revoltado, ele vai se desculpar por essa imprecisão, vai dizer também dos problemas gerados naturalmente pelos percalços de desenvolver intencionalmente uma filosofia irracionalista. E eu penso que no mito de Sísifo ele ainda não tinha desenvolvido, ele tinha chegado à questão da revolta, mas ainda não tinha desenvolvido muito bem. No mito de essa imagem do Sísifo feliz, eu acho que está muito ligado a essa questão da multiplicação das experiências que vai ser desenvolvido no Estrangeiro com o personagem, com o Meursault. O Sísifo feliz a vida tem essa de fato essa característica de repetição, né? Que ele fala, inclusive no mito de Sísifo, que pode ser mortal, né? Casa para o escritório para casa e tal. Mas ele ainda desenvolve, eu acho que ele está num caminho mais nietzschiano nesse livro, e ele acredita no Sísifo feliz, numa possibilidade da quebra dessa ciclicidade através de uma transubstanciação por meio da arte. Então, pela arte, a gente pode, digamos assim, corrigir esse inferno cíclico da vida. Então, é possível instaurar um campo de superação dessa. Você vive nessa ciclicidade, mas é possível transubstanciar isso outra coisa. A arte seria um aperfeiçoamento da vida nesse caso. Mas ele cada vez mais, mas eu concordo com você, nisso aí já está a semente da revolta, né? O fazer artístico também seria um ato de revolta, né? A partir do momento que você está revoltado com a ordem do mundo e você quer instaurar um novo mundo através do fazer artístico, né? Tá certo, obrigado. Transubstanciar valores, essa é uma questão muito nietzschiana, de criar valores, né? Para aquilo que não tem valor em essência, né? Posteriormente... Oi, diga. Não, é que o Sísifo não é um ressentido, né? Ele ele assume a sua carga, ele não se revolta, né? Então, nesse sentido também que eu quis falar. Sim, sim. Mas obrigado. E isso é bem nietzschiano também, né? Aquele negócio, aquela ideia que nós devemos aceitar o nosso destino, né? A questão do amor fati, a questão da afirmação da tragédia, né? Da nossa condição trágica. Mas eu penso que ele começou a desenvolver esse pensamento, e durante a elaboração do Estrangeiro, ele chegou na questão do assassinato, né? E pensou que essa questão do Nietzsche, do amor fati, do dizer sim a tudo, né, de aceitar tudo que vinha, necessariamente o faria dizer sim para o assassinato também. Tanto que no Homem Revoltado, ele vai atribuir alguma responsabilidade ao Nietzsche pelo nazismo. Ele diz que Nietzsche não é tão inocente assim. Então seria interessante perceber. Eu interpreto muito assim a obra do Camus. Ele começou numa perspectiva bem nietzschiana e foi se encaminhando para uma visão mais dostoievskiana mesmo. O Homem Revoltado é um livro totalmente dostoievskiano. Assim, não à toa, no mito de Sísifo ele já fala um pouquinho, né? Fala sobre a questão do suicídio nos demônios, do Kirillov. Para falar do problema do próprio Nietzsche, né? Que enlouqueceu, né? Disse que
que o destino dos assassinos de Deus era ou a loucura ou o suicídio, né? Bom, mas é um assunto muito longo, é um debate longo. bem, para terminar, Cadu, fala um pouquinho do seu curso. Bom, o meu curso, a ideia é essa mesmo, separar a obra do Camus nos 3 ciclos, desenvolver esses ciclos e desenvolver essa visão panorâmica também de diálogo entre eles para entender a unidade da obra do Camus, de diálogos intertextuais internos da própria obra do Camus, das suas próprias obras, e com esses outros autores que são muito ricos, né? Com Dostoiévski, com Kierkegaard, com Chestov, com Pascal. Bom, esse curso começa semana que vem e vocês vão receber o link para a primeira aula, tá? Então, se quiser continuar, depois se inscreve e faz o pagamento tudo direitinho, conforme manda o figurino. Aí, de repente, é um incentivo para todo mundo participar. Tá? É isso. Fala. Não, queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado aí. É um tema muito fascinante, né? E que dá pano para manga. Dá para desenvolver bem. Sim. Ficaria muito feliz se vocês participassem. Então é isso, gente. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Cadu, mais uma vez, parceria, outro evento juntos. E boa noite a todos. A gente se vê por aí e leia nossos e-mails. Boa noite. Abração, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.